Hoje nós vamos ao PUB 729, que é o China 3. Bom, eu desejo iniciar esse PUB reiterando o meu pedido insistente de contribuições suas via Pix. Isso é muito importante. Desde já eu agradeço a quem se dispõe a ajudar esse nosso canal, fruto de muita pesquisa e dedicação. Muito obrigado. Vamos agora ao tema de hoje, China 3. Certamente, o principal problema entre Estados Unidos e China é a situação de Taiwan, reivindicada pela China como parte do seu território, com Pequim condenando qualquer apoio de Washington a Taipei. A resposta da China tem sido muito mais cautelosa do que aquelas que foram feitas pelo Canadá e pelo México. O Ministério do Comércio da China anunciou planos para tomar medidas legais e usar a Organização Mundial de Comércio para expressar suas queixas, ou seja, pela via oficial. Mas isso muito pouco representa como ameaça a Washington. Os comunistas foram encorajados nas últimas semanas por sinais de que o governo Trump pode querer manter um relacionamento estável, especialmente depois que os dois líderes tiveram o que Trump chamou de uma ótima conversa pelo telefone no passado recente. Por enquanto, a China está se mantendo calma, talvez na esperança de fechar um acordo com Washington para evitar mais tarifas e impedir que o relacionamento entre as duas maiores economias do mundo saia do controle. A China certamente está preocupada com seu relacionamento com os Estados Unidos e com os danos que uma guerra comercial pode causar à sua economia já em desaceleração. Mas também ela estará procurando maneiras de usar o pêndulo geopolítico atual para balançar a comunidade internacional em seu caminho e dentro da sua esfera de influência. A preocupação mais óbvia para Pequim é o ressurgimento de uma política mais agressiva dos Estados Unidos em relação à China depois que Donald Trump assumiu o cargo em janeiro. Trump já ameaçou a China e outras nações com tarifas de 60%. Sugerindo uma continuação da guerra comercial em andamento, aquela que ele lançou durante sua campanha anterior, durante sua presidência anterior. Isso pode ser observado no fato de empresas chinesas como a Huawei terem procurado reduzir sua dependência dos mercados americanos e das tecnologias também, ao mesmo tempo que se expandiram para outros campos. A tecnologia tem se tornado um elemento cada vez mais crucial nos planos da China, já que Pequim busca aumentar o emprego e a produção nesse setor. Observe bem esse setor de tecnologia, porque ele é a razão primeira de toda essa guerra comercial que está existindo. Da mesma forma, restringir esse setor se tornou uma prioridade para os Estados Unidos, conforme demonstrado por seus esforços para restringir o acesso chinês à tecnologia de semicondutores, uma das principais frentes de batalha. A China tem um conflito comercial complicado com a Europa, que assumiu a forma de uma série de tarifas retaliatórias. Essas tarifas surgem em um momento em que a China começou a fazer incursões em tecnologias que antes eram de domínio exclusivo de outras nações. Uma guerra comercial com a União Europeia, juntamente com as recentes discussões sobre a expansão do papel da OTAN na Ásia, pode representar uma dor de cabeça para Pequim, especialmente se levar a um maior alinhamento entre a União Europeia e Washington. Mas o antagonismo estabelecido por Trump em relação à União Europeia pode funcionar a favor da China, se isso significar que o bloco europeu está procurando outros parceiros. Aparentemente, a Rússia tem se tornado cada vez mais vital para a China, como fonte de recursos naturais e mercados, enquanto a China
é uma importante fonte de apoio econômico para Moscou. Entretanto, esse apoio afetou negativamente as relações da China com os países europeus, alguns dos quais viram Pequim como um facilitador da guerra da Rússia na Ucrânia. O plano de paz proposto por Trump para a guerra da Ucrânia não parece estar produzindo resultados concretos, o que permitiria, caso acontecesse, que os Estados Unidos voltassem a se concentrar na China. A resolução desse conflito poderia até mesmo proporcionar um caminho para a reaproximação entre Washington e Moscou, o que funcionaria contra Pequim. Uma fonte emergente de preocupação para a China é a grave instabilidade no Oriente Médio. Assim como no caso da Rússia, a região se tornou uma fonte importante de recursos e mercados para Pequim. Uma preocupação de Pequim tem sido a possibilidade de um conflito regional em Israel, sendo o primeiro uma importante fonte de petróleo para a China. Em caso de conflito armados, esses suprimentos podem ser interrompidos se não forem completamente cortados, criando mais um problema econômico para Pequim. Embora todos esses fatores sugiram que a China enfrenta um déficit em 2025, também há sinais de que Pequim está se preparando para mitigar esses déficits. Em particular, a China estudará o regime de sanções implementadas pelo Ocidente contra a Rússia, que provavelmente seria usado contra a China no caso de um conflito sobre Taiwan. Em última análise, o que acontecer em 2025 será crucial para Pequim decidir se precisa fazer novos aliados, desenvolver novos mercados, criar novos pontos fortes econômicos em tecnologia. Com algumas raras exceções, não há qualquer sinal de que as potências pretendam expandir as suas áreas territoriais, o que nos permite deduzir que não há uma guerra mundial à vista. A guerra hoje tem como objetivo o aumento da área de influência, consolidando da melhor forma possível aquilo que denominamos de a tripartição do mundo. Se no caso das Américas a situação está muito bem definida e concordada, o mesmo não acontece com o resto do mundo, onde as presenças de Estados Unidos, China e Rússia são entrelaçadas, às vezes até conflitantes. Em vídeo anterior, examinamos a China e podemos verificar que as atuais fronteiras da China são estáveis, exceto por alguns pequenos problemas com a Índia, que não modificam o quadro com que estamos trabalhando. E principalmente pela questão de Taiwan, ainda hoje reivindicada pela China comunista como parte integrante de seu território. No caso particular de Taiwan, custa-me crer que haverá qualquer arroubo chinês em invadi-la, já que a ilha está sob o guarda-chuva americano e o fato teria potencial para deflagrar uma guerra insana entre China e Estados Unidos, que não fará bem para qualquer um dos lados. A questão certamente caminha para uma solução demorada e negociada, que poderá resultar em reconhecimento de Taiwan como um país independente, em troca de vantagens extras para a China comunista. Partindo-se agora do objetivo chinês de expansão, é necessário verificar como está acontecendo essa tal expansão. No momento, fala-se muito na nova Rota da Seda, o que dá a impressão de que há um corredor físico onde ideias e mercadorias transitam sem parar. Não, não é assim. A iniciativa Cinturão e Rota, também chamada ocasionalmente Nova Rota da Seda, é uma estratégia global de desenvolvimento de infraestrutura adotada pelo governo chinês em 2013, com o intuito de investir em mais de 150 países e organizações internacionais. A iniciativa é composta por 6 corredores econômicos terrestres
ligados por infraestrutura rodoviária, ferroviária de energia, e pela rota da seda marítima, que envolve o desenvolvimento de portos. O governo chinês chama essa iniciativa de uma tentativa de melhorar a conectividade regional e abraçar um futuro mais brilhante. Observadores, no entanto, veem com muita cautela uma rede comercial centrada na China. Centenas de países se juntaram a essa iniciativa, assinando um memorando de entendimento com a China sobre sua participação, o que não significa subserviência, mas apenas a intenção de fazer parte da iniciativa comercial chinesa. O Brasil aderiu à rota, mas é importante ressaltar que essa atitude nem de longe significa qualquer tipo de alinhamento geopolítico, ao contrário do que muitos se apressam a concluir. Nós temos boas relações comerciais com a China e provavelmente continuaremos a tê-las, sendo de bom tom acompanhar cerradamente as consequências das novas tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos do mundo todo, inclusive a China, o que certamente modificará em muito o atual quadro da geopolítica mundial. No quadro geopolítico mundial que se desenha, é importante relembrar que o Brasil continua a ser uma zona de retaguarda, embora as premissas sejam diferentes, completamente diferentes daquelas do passado. É esperar para ver. Para terminar essa fase sobre a China, desejo reiterar o meu pedido para que vocês colaborem comigo por meio de envio de Pix para 017744097094. Eu não preciso mais enfatizar o quão importantes são as suas contribuições. O que me resta é agradecer, e agradecer muito a colaboração de cada um. Muito obrigado e um abraço.